Estes dias estávamos desfrutando do tema Tudo Me é Lícito, um tema único, espetacular. Quantos nunca tinham visto esse tema? Quantos nunca tinham visto? Quase ninguém tinha visto esse tema. Deu em seu momento, mas nunca se repetiu. Estava aí guardadinho, numa caixinha, pegando mofo, e papai permitiu que passássemos no DVD. E que educação, que sobreedificação tão linda nos deu. Papai fala desse tema, fala de algo que se chama a liberdade boa dos filhos de Deus. Ah, vocês estão em dia. A liberdade como é boa, não? Não é qualquer liberdade, é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E mencionou isso. E passando 6, 7, 8 anos, depois de Tudo Me é Lícito, volta papai e pega o mesmo tema e o leva a outra glória mais excelente. E se entendemos os temas passados, este eu sei que vai nos levar a uma maturidade mais preciosa. Assim que nos preparamos para isso, todos prontinhos aí, se pudermos baixar o volume do celular, todos atentos. Então, neste tema, se aclaram como 5 perguntas com a pregação de Jesus Cristo homem. Por exemplo, a primeira diz... A primeira pergunta: os apóstolos de Jesus de Nazaré falaram sobre a liberdade gloriosa? Os apóstolos de Jesus de Nazaré falaram sobre a liberdade gloriosa? Ou que personagem na Bíblia foi o único que falou e escreveu sobre a liberdade gloriosa dos filhos de Deus? Quem foi esse? Segunda pergunta. Diz, há milagres e curas em Crescendo em Graça? E como se manifestam? Que tipo de poder se manifesta neste governo? Em posição de mão, será? Vamos ver isso. Terceiro, o que recomenda JH acerca da atitude que devemos ter quanto aos que querem mover-nos desta liberdade gloriosa? Sabe quando alguém chega a mover-te dessa liberdade? Qual é a atitude? O que recomenda papai? Não o Bispo Martim, que recomenda papai. Quais são? Aí vai se aclarar. Terceiro ponto. Tremenda pergunta. Quarta. Como observar e entender uma situação quando alguém nos ofende ou nos fere? Alô? Alguém te feriu? Alguém te ofendeu? Como você deve observar e entender essa situação? Como é agir? Qual é o teu proceder aí? Tremenda resposta que o papai nos dá aí. Quinta. Por que devemos ter muito cuidado com o que pensamos e com o que falamos? Por que deve haver um cuidado especial? Ah, papai. Amada, eu declaro, eu recebo. Esta palavra nunca retornará vazia. Diga, não retorna vazia, porque nós somos bom terreno. Diga, eu sou um bom terreno. E as ovelhas de papai ouvimos e obedecemos. E ele se formou em nós e segue se formando em nós. E eu declaro que hoje somos dóceis, que somos amadores da verdade, que hoje vamos a uma glória maravilhosa. E por que não? Que hoje é a noite de nossa transformação. Você recebe? Vamos receber a papai com um aplauso bem bonito em todas as nações. Ponha-se em pé um segundinho, diga-lhe graças, papai. Graças, papai. Recebo tuas palavras inefáveis, as palavras de Jesus Cristo homem. Dê um aplauso bem lindo. Dê um grito de júbilo. Diga graças, papai. Ah, papai, recebamos-la com gozo. Isso é. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Vamos falar sobre a liberdade gloriosa de quem? Dos filhos de Deus. A liberdade gloriosa, isso se encontra em Romanos 8, 21, mas não vamos ler nesse verso agora. Simplesmente, sempre temos falado da liberdade gloriosa. E então, está a liberdade dos povos, a liberdade, por exemplo, a liberdade dos Estados Unidos. A liberdade sempre, seja espiritual, social, como for, sempre é atacada. Por exemplo, a liberdade foi atacada pelo terrorismo, por Osama Bin Laden.
A liberdade foi atacada pelo comunismo, Fidel Castro. A liberdade de expressão, por exemplo, nos Estados Unidos, nisso é bem firme. Se gastam milhões e milhões protegendo essa liberdade. Agora, a liberdade gloriosa é outra coisa. Não estamos falando de liberdade de tipo social, político. E tu sabes que no mundo nunca se experimentou liberdade. O único que experimentou liberdade foi o apóstolo Paulo. Ele sim. Por isso é que ele escreve. Pedro nunca disse a liberdade gloriosa. João nunca disse liberdade gloriosa. Porque aqui não podiam falar de liberdade. Você não vê que eles eram judeus, praticantes. E um judeu não pode falar de liberdade. Porque Moisés não permite a ninguém falar de liberdade. Moisés permite você falar da lei, de proibições, de comportamentos, de obras. Mas como Paulo experimentou o que ele recebeu, em um dia disse a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Mas isso não ficaria assim, porque Paulo teve o seu Bin Laden, Paulo teve seus Fidel Castro. Quando ele falou de liberdade, imediatamente lhes preocupou lá em Jerusalém a liberdade que ele estava fazendo, que hoje nós representamos essa liberdade. E temos, olha, pegá-la até com unhas até os dentes, porque as pessoas não gostam de ser livres, a carne. A carne é um gênero que está para estar escravizada. Então vamos buscar em Gálatas para que você veja como isto se atacou. Gálatas, capítulo 2. Verso 4, por favor. Gálatas, capítulo 2, no verso 4. Veja o que aconteceu naqueles tempos. Diz: e isto apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Veja o que diz o apóstolo. Diz falsos irmãos. Paulo lhe chamava a todos os cristãos dos apóstolos, lhe chamou falsos, porque mesclavam a Cristo com Moisés. E como esse pacto havia caducado, se você se identificava com o judaísmo ou com Moisés, Paulo chamava-se. É um irmão, porém é falso. Porque Pedro cria na ressurreição de Jesus Cristo e João, e todos eles criam na ressurreição. Portanto, tinham direito a chamar-se cristãos, irmãos. Mas Paulo disse, sim, eu sei que eles são irmãos, mas são falsos, porque andam em falsidade. Aqui há muitas curas, mas não vem através do poder enganoso. Não vem por imposição de mãos, por milagreria, senão que vem por um conhecimento que está em tua mente, e depois tu confessas, e no decreto de Deus tu és curado. É o mesmo dinheiro é o mesmo. Um milagre é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. Tanto faz vendendo drogas ou trabalhando. Ter dinheiro é o mesmo dinheiro que tem um ladrão, o mesmo dinheiro que tem uma pessoa que honradamente trabalha. Assim que uma cura é a mesma, mas pode vir por falsidade ou pode vir pela verdade. E nós preferimos que venha pela verdade, não por imposição de mãos, senão que venha por tua confissão, por teu crescimento, por Cristo ter sido formado em ti. E tu recebes esse benefício que não depende de ninguém, senão de ti e o poder de Deus que está em ti. Porque já importa, irmãos, é que pesquem por ti. Mas a confissão é tu pescas o teu próprio peixe. Então, estes falsos irmãos, tão logo ouviram, creram que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, mas então lhes aborrecia a liberdade que havia ali. Isso é o que molesta aqui em Miami, todos esses pastores, que não se pode dar uma cervejinha a eles. Uma cervejinha, olha. E quando estão fazendo aí no pátio, vem uma cervejinha bem suada, bem linda. Eles olham assim e olham para o lado
Como já disseram para os seus filhos que isso é pecado, já disseram para a esposa que é pecado, já disseram a todo mundo que isso é pecado, então, vem. Então, eles faziam caso e diziam à esposa, olha, eu vou buscar gasolina para a máquina que está me acabando. E tinham que comprar um pacote de 6 cervejas e deixavam uma e traziam só 5. Assim é que funcionam eles. Assim é que vive todo esse sistema hipócrita. Isso sim que é hipocrisia. Por isso é que são falsos. Então, o que acontece? Que Paulo tinha uma liberdade tremenda. Tão logo você conhece graça, você sente a liberdade. Ai, pai, estou livre do diabo, estou perfeito, já não me vem como pecador. E imediatamente se reuniram os anciãos de Jerusalém e enviaram as escondidas. Aí diz, põe o verso novamente aí. Vamos estudar, vamos esquadrinhá-lo. E isto apesar dos falsos irmãos introduzidos, eles mesmos ou enviados por alguém, introduzidos às escondidas, entravam na comunidade, entravam no portão, algum lugar eles se reuniam, entravam para espiar, não para aprender, não honestamente para dizer, olha, o que estão ensinando Paulo? Não, vamos olhar bem o que há aqui. Espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, não para simplesmente ver e comparar, mas para reduzir. Irmão, não deixe que nada te leve à escravidão, diz. Não deixes que ninguém te leve, não. Olha que a palavra diz que a palavra... Porque tem gente que usa a mesma palavra que eu uso, mas eu elevo outro espírito. E então a liberdade sempre sofreu. A carne não quer essa liberdade. Carne não quer isso. Minha carne, olha, para eu chegar onde eu estou, você sabe que eu tive que pelejar com este aparato que eu tenho posto aqui? Porque este é o pior inimigo meu, José Luiz. Com isso é que Deus, que vive em mim, tem tido que estar... Ele mesmo, olha, ele teve trabalho. O que vive em mim tem tido trabalho comigo, imagina contigo. Você se vai opor a ele. Você não vê que a mente sua já foi formada? Ainda que você não vá na igreja, Moisés tem que ver com tua mente. Porque toda esta sociedade está envenenada por causa desses 11 apóstolos que desobedeceram e judaizaram o mundo. É verdade que antes eram poucos, mas judaizaram esses poucos, e esses poucos vão se regando pelas nações e começam a viajar, e como a abelha africana chegam a todas as partes. E então, essa liberdade foi atacada. Os apóstolos não gostaram e eles tinham reputação. Grande problema. Paulo não tinha reputação. O que tem a verdade nunca é popular. Não trates de que falem bem de ti. A mim não gosto que me defendam. Quando falam mal de mim, não me defendam tampouco. Deixa assim, porque a mim convém. De fato, as profecias do Filho do Homem são: quando vier o Filho do Homem, ele vai ser rechaçado e debochado por muitos. A mim não importa que se debochem, que me chamem de cachorro morto, que me chamem de hipócrita, come isto, come aquilo. Aqui você é intocável. Este é um reino indestrutível. Então, os que espiavam aquela liberdade, eles é o mesmo espírito hoje em outras pessoas em nossa sociedade. Toda essa avalanche de igrejas, judaizantes, todos esses evangélicos protestantes, todos católicos, tudo isso, essa gente não é livre. Se fossem livres, gostavam do que eu prego. Se passam vendo o diabo e má sorte, confessando mal, isso está mal, e esses são os que não sabem nem falar.
órfãos, não têm pai, bastardos, que vão falar de liberdade, eles não sabem falar. E veja, eu te digo uma coisa, eu não quero aplauso de nenhum deles. Eu não necessito, eu não estou feito assim, para que estejam me dando aplausos e olha lá como é que está, fulano, olha, eu sou gente boa, você sabe, não, 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 não. Eu não sou bom, eu sou igual ao papai. Sim, você tem que ter bem claro tuas convicções, porque conforme como tu sejas formado, os anjos vão te mimando, vão tratando contigo. Agora, o que tem que fazer para guardar essa liberdade? Temos que fazer algo. Há que defendê-la até os dentes, armado até os dentes. Agora, o que vamos fazer? Há que fazer alguma coisa. Mas eu te recomendo o que o apóstolo Paulo fez. No verso 5. Lemos o 4, 5 agora. Veja o que diz o verso 5. Aos quais, o que diz? Olha, haverá outra vez de... nem por um segundo. Alô? Olha, isso é um abrir e fechar de olhos. Segundo, isso é um movimento. Nem por um momento aceitamos nos submeter. Submetermos a quê? Aos espias que chegaram e fizeram sua approach, seu acercamento, e disseram a Paulo, olha Paulo, tu tens que respeitar que Pedro andou por cima da água. Tu sabes que com sua sombra se curavam os enfermos. Tu sabes que Pedro foi um homem, uma experiência escolhido pelo Mestre. Esse que ressuscitou, que você diz que você o serve, quando estávamos no dia de sua carne, ele escolheu a ele. Eu penso que Paulo diz, nem por um momento funciona assim. Pois esse que escolheu como pescador, apareceu a mim ressuscitado e me disse que não é como ele disse. E mais, me disse que ele não conhece nem a Escritura, não sabe quem é Isaías, não sabe quem são os profetas. Ele era um pescador. Ele era um bruto de seu tempo, ponto. E ele não sabe nada disso. E aquele que apareceu a mim me disse, cuide desse bandidinho. Não, pois eu venho da parte dele. Eu venho da parte de Jerusalém, fomos enviados para olhar e temos umas recomendações, pois não queremos elas. Não, porque uma reunião para... Não, ponto, não, creio, vai. Pode ir embora daqui já, não quero falar contigo. Eu não transo com esta gente, não os respeito, não tenho respeito para ninguém. El que ama alma essa basura. Que me joguem isso no lixo. Ah, apóstolo, mas tem que ter amor. Eu tenho bastante amor, mas com isso o que há é que aplicar juízo. Eu não. E se persistem, que morram todos. A mim não importa que se morram. Que eu com isso, olha, bom, Paulo seguidamente te entregava a Satanás, diz, te entrego a Satanás e vão te destruir a carne. Eu sei que teu espírito vai ser salvo, mas a carne eu te destruo. Paulo, digo, se te agarras em Paulo e te metes onde Paulo fala que o mesmo apóstolo do amor, mesmo apóstolo disse, nem necessito tapares a boca. É uma combinação dua. Sim. Então, como diz o verso, vamos, como diz, aos quais nem por um momento aceitamos submeter-nos. Ouça isso. O Evangelho tem uma verdade. Para que a verdade do Evangelho, olha, porque a verdade, se assim, ó, quando a verdade vê um homem e uma mulher que está, como você sabe, frio e quente, como disse João,
A verdade faz assim, pá, e te diz, olha, se aparece outros caminhos. Sim. Veja, quando os pastores que saíram daqui, se me escutam neste vídeo, vão ver o que aconteceu com eles. Sabe o que aconteceu com eles? Eles diziam, ele é o outro, ele é o apóstolo. Mas então um dia vieram qualquer coisa na carne, ou se achegaram demasiadamente a mim, se decepcionaram por alguma coisa e, se ele fosse o outro, ele não pode ter falhas, ou não pode ser humano, ou não deve se banhar, não deve se pentear, ou não deve suar. Você sabe, tem gente que são assim, místicos. Se ele foi o outro. Então, de momento, simplesmente, quando você sai da verdade, começas a conhecer em carne, aí te sai imediatamente, se apresenta outra porta ao lado. Olha, diz, há caminhos que parecem caminhos de vida, mas seu final é de morte. Tiraram a vista de mim. E você não pode. Não de José Luiz. O problema é que José Luiz é o que carrega o que está. Então eu estou metendo você num tremendo dilema, oxalá eu fosse só espírito. Só. Mas eu tenho carne. E a minha carne é como eles, eu não posso mudá-la. Eu tenho tratado de adornar mas não dá. Então você tem problema comigo? Te ferram. Te ferram. Se você chega a ter problema com Moisés, te ferravam também. E Moisés era forte. Se ele dá uma ira, ele pegava as tábuas assim e jogava no chão. E matava e derrubava e o matou. Moisés, mas esse foi o que Deus escolheu. E tu tiravas a vista de Moisés e já estava fora do pacto. E aqui, pois, aqui não há outro caminho. Oxalá existissem 1000 caminhos para que você tivesse opção, ou você daqui vou para outro lugar. Mas é que não há outro. Por que você crê que isto se multiplicou mundialmente sem eu mover um dedo? Por quê? Porque de momento isto está em toda parte e se multiplica todos os dias. E as pessoas estão em último, vêm até com má agradecimento, sem problema. Não, tranquilo, isto é assim, assim já. A pessoa não tem trabalho com eles. Chega, acabaram de chegar. E vai uma classe de velocidade. E você acredita que eu é que faço alguma coisa por isso? Não, o que eu faço é cumprir em falar. Eu falo, a pessoa escuta e segue, e pega. Bom, se está na verdade. Tem gente que empurra. Eu não tenho empurrado nada aqui. Nada. Eu não faço aqui nada. É a palavra que atua, que tem uma forma de trabalhar nas vidas. Por quê? Porque este é o caminho. Isto é o que Deus escolheu para estes últimos dias. E que casualidade ou causalidade que seja nestes últimos dias, esta é a hora do cumprimento profético para este tempo. No ano 2000 é que se encerrou toda a profecia. Começa o número 7 de Deus. Terminaram 6 e entrou 7. E essas são coisinhas você tem que ir meditando e olhando e ter muito cuidado com o que dizes, com o que pensas, com o que falas, porque teu anjo está bem perto de ti. Eu não tenho supervisores aqui em carne, mas em meu espírito, olha, eu tenho... Bom, se Jesus e Nazaré uma vez disseram, olha, você não pode chamar uma legião de anjos para te ajudar? Sabe quanto era uma legião? 12.000 soldados. Então o termo, não posso ter chamado 10.000, não posso ter chamado 10.000 anjos para que me sacassem da cruz? E um
Só um cruzou 2 milhões de pessoas pelo deserto e ele pôde chamar 10 mil. Você tem teu anjo, você tem que obedecer a uma vozinha. É uma vozinha que trabalha com a mente de Cristo em ti. E se tu baixas o volume da vida diária, você diz: Senhor, que devo fazer nisto? Clarinho te diz: cuida-te nisso. Não te metas nisto. Não vás. Não tomes esta decisão calma, suave. E te fala e te guia. Ele te guia, vai te guiar. Verso 6. Mas dos que tinham reputação de ser algo, ou que tenham sido em outro tempo, está falando de Pedro e dos apóstolos, que reputação? Andar por cima da água, milagres. Nada me importa. Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os apóstolos, nada novo me comunicaram. E o que te comunica a religião por aí? Nada. Aqui sim que se comunicam coisas. Mas ali, o que é uma missa? Um aborrecimento maior. Tem que estar bem enredado para você se meter num show desses, hein? Olha, você sabe o que é isso? Metido em uma missa? Fazendo símbolos? Olha, mas isso tem que estar bem aborrecido. No ano 2000 tem que estar com um atraso. Imagine uma missa. Meter-te um pastor aí que está te gritando, que diz: glória, glória a Deus, aleluia, santo, glória a Deus, aleluia. E diz 20 aleluias e 2 palavras. Olha, uma pessoa que está te falando do diabo de pecado. Isso? Rapaz, isso não é... Como é que você pode se meter nisso? Mas tem pessoas que têm medo de ser livre, porque a liberdade é uma liberdade gloriosa. E é para os filhos de Deus. É a liberdade com glória. Naturalmente, nesse terreno da liberdade, acontecem muitas coisas. Porque é que aqui na liberdade dos Estados Unidos acontecem muitas coisas, mas segue sendo liberdade, há que defendê-la. Mas aqui na liberdade viram ataques de tudo. Eu estava compartilhando esta semana com vários das pessoas que estive compartilhando que a graça e a liberdade têm um modus operandis, ou seja, tem uma forma de operá-la que é bem nossa. Veja, por exemplo, há coisas que te sucedem a ti em tua vida pessoal. E te sucedem. Umas são boas, outras são más, outras te fazem sofrer. Então há coisas, não é que te acontecem, é que alguém faz com que aconteçam. Alguém que te fere. Então o que acontece? Que esse que está te ferindo, se não fez isso com premeditação e não fez com má intenção, com iniquidade, então esse mal que te fez te trabalha para o bem e ele fica limpo com o seu anjo, porque não fez contigo por maldade. Então, todo mal que te fez, mas a ti te obra para o bem. Então o que acontece? Olha isso. Então há coisas que tu fazes a outro e fere. Então o que acontece? Tu vais ser disciplinado. Agora tu, se não fizeste com má intenção por tua condição, pelo que és, pelo carnal que és, pela ferida essa que tens, pois como tu não fizestes com má intenção, tu ficas limpo de tua situação. Feristes o outro. E o outro obra para bem o que aconteceu com ele. Então é uma cadeia. Porque aqui ninguém governa a sua vida. Aqui o anjo diz que os filhos dele, diz que os passos são guardados e quando cai,
Ele sustenta a sua mão. Tudo tem causa e efeito, causa e efeito. E Deus formando. Veja, por exemplo, eu tive um pastor no sistema. Oh, esse tipo como me feriu. Olha que eu não tinha visto uma pessoa mais má do que essa. Veja que eu tratava com uns aparatos lá. Minha vida na juventude é essa, com um tipo que eu os conheço por Apolo, porque dizem que não sei nem de quem está falando, veja. Que é tarântula, que é fulano aquele. E essa gente era boa. As drogas eram ladrões, matadores, eram de tudo. Era gente boa. O problema é quando eu cheguei na igreja. Aí sim que tem gente má. Especialmente numa igreja que não tem graça. Na de graça se escola, mas tem gente que não tem graça. Olha, e aquele pastor me fez uma classe de coisas que eu chorava na minha casa. Disse, oh, como eu pude ter... Eu não esperava isso na igreja. Eu esperava isso na rua, mas na igreja... Olha, mas hoje eu digo... Veja, tomara... Ele não teve maldade. Ele me deu o que ele tinha, o que ele entendia que era correto. Ele era um pastor. Mas sua medida era essa. E me tratou assim. Então a mim me feriu. Mas ele ficou limpinho com Deus e eu cheio de veneno. Ai, disciplina ele. Você sabe? E ele tranquilinho e eu lá cheio de rancor e falando mal dele. Mas hoje, como uma pessoa vai crescendo, isso é o que se chama crescendo em graça. Você vai crescendo e diz, não, o homem que me fez um tremendo favor, me ensinou, aprendi dele. Hoje eu tenho mais paciência para tratar com os demais, por causa do que ele me fez. Assim que você tem, olha, o que acontece com você, o que fazem com você e o que você faz com o outro. Tudo obra para o bem. Se queres, se aprendes. Agora, não vá pensar que, olha, eu vou pegar esse, você vai ver o que acontecer com ele. Não, tomara que você não faça com iniquidade. Ele vai ter o caso dele limpo. E você está pensando que Deus vai fazer o que com ele? Vai fazer com você, se você segue pensando assim. Porque você não sabe com a mentalidade que essa pessoa fez isso. Ele teve a melhor intenção, mas fez o melhor para ti. Mas não te fez com iniquidade. Fica limpo, fica perdoado total. Aí o problema é teu. O que você vai fazer com essa situação? Pois essa liberdade tem que defendê-la com a palavra. Não com armas, não com questões carnais, nem com pelejas, nem com ofensas, senão com o Evangelho, como Paulo fez. Paulo disse, não aceitei submeter-me a esse tipo de ensino para que a verdade, o pior inimigo da liberdade, é o religioso daqueles tempos. O pior inimigo da liberdade hoje em dia são as religiões, os conceitos religiosos que te ensinaram. Você os tem por aí, acumuladinhos. Por isso, se mete a mente, isso não sai tão fácil, isso demora anos para sair de ti. Leva anos você se despojar de toda essa contaminação. Toda esta sociedade está envenenada por causa desses 11 apóstolos que desobedeceram e judaizaram o mundo. ¿Cuántos conocen su verdadera identidad? ¡Vamos, Padre amado! Conocemos la gracia de Papito. Jesucristo puso en mí, Jesucristo puso en ti el sello de salvación. Jesucristo se vistió con un cuerpo terrenal y su gracia me enseñó. Hoy me gozo en su poder, hoy me gozo en su amor. Hoy me gozo en su verdad.
esto es una realidad. Jesucristo puso en mí el sello de salvación. Y en mi mente se activó mi verdadera identidad. Ya mi Padre puso en mí el sello de salvación. Ya mi Padre activó en mí mi verdadera identidad. Ya mi Padre puso en mí el sello de salvación. Ya mi Padre activó en mí mi verdadera identidad. Ya mi Padre puso en mí el sello de salvación. Ya mi Padre activó en mí mi verdadera identidad. Ya mi Padre puso en mí el sello de salvación. Ya mi Padre activó en mí mi verdadera